E nós vamos ter o prazer de estar conversando com a Denise, que é fonoaudióloga aqui na fisioterapia. Denise, muito obrigado por você estar nos recebendo aqui. Eu que agradeço o convite e ser escolhida para estar falando sobre a comunicação é uma gratificação muito grande para mim. Denise, em primeiro lugar, vamos trazer para a população que está nos vendo o que é a fonoaudiologia e qual a verdadeira importância dela. A fonoaudiologia é um estudo, uma ciência que trata de alterações de linguagem e audição também. Então, cabe ao fonoaudiólogo estar detectando, avaliando e tratando essas alterações. E são inúmeras as alterações que existem dentro da fonoaudiologia. A gente vai estar comentando um pouquinho sobre as principais, tá? Então, seria assim, o distúrbio articulatório é uma questão muito significativa nessa área, que seriam as trocas, que muitas vezes as crianças no período escolar, eles têm. Diante disso, são feitos atendimentos semanais com essas crianças para que possam superar essas dificuldades, tá? Uma outra alteração também muito importante seria a gagueira. A gagueira, a gente considera realmente essa alteração quando a criança já está alfabetizada no período escolar e em diante, até a fase adulta. Por quê? A gagueira é uma alteração com relação ao ritmo de fala, à velocidade de fala, que teria uma origem psicológica. Então, é muito difícil a gente trabalhar a fonoaudiologia, essa questão da gagueira, isolada, só com o tratamento fonoaudiológico. A gente precisa, nesse caso, a ajuda do tratamento psicológico também. Dentro da gagueira existe o que a gente chama de gagueira fisiológica. Essa gagueira ocorre por volta dos 3 a 4 anos na criança e é uma fase que ela tende a ser superada espontaneamente, tá? Então, nessa fase, a criança não está conseguindo ainda, muitas vezes, estar elaborando o pensamento junto com a fala. Então, às vezes, ocorre essa hesitação e tal. Então, é muito importante o papel do adulto, em especial, dos pais neste momento, para ter muita paciência com a criança, porque isso é uma fase que vai passar. Agora, torna-se o gago adulto aquela família que, sem às vezes uma instrução maior, passa nessa fase a estar pressionando a criança, tentando assim repetir para ela, completar a frase para ela, e isso não é legal, Essa fase é normal, tem criança que passa, tem criança que às vezes assim é bem rapidinho e quase não percebe essa gagueira fisiológica, mas existe e a gente não considera alteração nessa fase. Uma outra coisa que a gente percebe muito normal é principalmente a troca de letras. E nós vemos muitas vezes isso sendo estimulado pelos adultos com o que a gente chama de fala infantilizada. Isso ocorre? Sim, sem dúvida. É assim, existe o quadro de aquisição dos sons de linguagem de fala da criança. Então, é assim, por exemplo, tem todo um processo. Então, a criança, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ela vai iniciar a aquisição dos fonemas. Então, primeiro inicia-se o som do P, do B, do T, do M, e assim gradativamente. Um dos últimos sons que a criança adquire é o R, o L e o LH. Então, nessa escala, por volta, às vezes, dos 3, 4 aninhos, a criança ainda não adquiriu esses sons, mas que está no processo adequado. Então, é aquela fala infantilizada que a gente chama. O que não pode acontecer é estar o adulto, os pais, os avós, quem quer que esteja com a criança, estar falando como ela, porque ela tem como modelo o adulto. Então, se o adulto está falando como ela vai achar que aquele que é o padrão de normalidade, Então, a gente não deve falar dessa forma com a criança, ao contrário, devemos falar o mais corretamente possível com a criança, que assim que ela vai aprender, está aproximando do modelo correto, Que nem, por exemplo, quando a criança começa a falar água, o que é água, ela começa com A, depois passa para água e depois o água. Então, é um processo gradativo. Denise, com 18 anos e com especialização na área de fonoaudiologia clínica, o que você percebe de mais comum e o como prevenir nessas atitudes diárias de relacionamento, de forma de falar, o que de melhor pode ser feito para que não haja consequências?
A criança, diante de qualquer dificuldade, ela percebe, ela tem consciência de tudo isso. Então, o adulto tem assim que ter muita paciência e assim encorajá-la diante das dificuldades, não fingir que está entendendo, que está escutando, assim, né, o que a criança está querendo dizer, tentar assim da melhor maneira possível, estar explicando o que está acontecendo, essa dificuldade que ela está passando, para tentar estar superando da melhor maneira possível. Uma questão que eu acredito que muitos pais devam estar se perguntando em casa: a partir de que idade é normal a fala e a partir de que idade é normal que se encaminhe essa criança a um especialista, a um fonoaudiólogo, para ver algum problema por ela não estar falando ainda? Paulo, você falou uma questão muito importante, principalmente atualmente. O que tem acontecido? Às vezes chega para a gente, né, aqui na clínica, criança com 2 aninhos, 2 anos e meio, criança assim normal, ouve bem, ativa, tudo bem, só que não fala. Né? A mãe chega e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo, minha filha não fala, ela escuta, ela entende, eu peço para ele buscar as coisas, ela busca, pega direitinho. Mas só que falar ela não fala. O que será que pode estar acontecendo? Será que ela tem algum problema? Aí eu já logo penso, ai meu Deus, acho que o problema está nessa mãe, né? Porque muitas vezes o que está acontecendo é que a criança não precisa falar. Sabe por que ela não precisa? Porque a criança quer água, arrasta a mãe lá para o filtro e pega a água. Quer isso, pega a mãe e mostra aquilo, né? Então, muitas vezes, a mãe não estimula a criança para estar desenvolvendo a fala. Então, o que está acontecendo é isso, a criança não está falando, está atrasando para falar por causa disso, porque o adulto, né, a família que convive com a criança, tem que estar estimulando, tem que estar conversando, tem que estar contando historinha, tem que estar falando, tem que ter contato com outras crianças. Também a criança nessa fase é super importante ter contato com outras crianças para estar brincando, para estar trocando informações. Então é isso que está precisando. Então aí, por exemplo, a partir daí, às vezes a criança começa a falar e vai passar a ter alguma alteração, porque a fase que era para estar desenvolvendo, que é 1 ano e meio e tal, ela passou aquilo lá, né? Então, às vezes, vai tornar a ter probleminha, algumas trocas, porque assim, é de praxe, aquela criança que demorou para falar, ela provavelmente na alfabetização vai ter dificuldades, vai ter essas troquinhas que a gente está comentando, tá? É bem típico da criança que teve um atraso no desenvolvimento de fala e linguagem. A corda vocal, ela é um músculo dentro do nosso pescoço. Qual a composição dessas cordas vocais, que para nós é algo tão estranho, tão pouco conhecido? É assim, a corda vocal, ela se localiza na laringe, né? A laringe é como se fosse um canudo, tá? E a prega vocal são 2 películas que ficam, que elas se movimentam quando a gente está falando. Então, uma coisa muito importante, o pigarreio, que às vezes a gente não está conseguindo falar bem, faz aquele movimento, isso é totalmente prejudicial para a corda vocal, porque é como se a gente estivesse pegando uma lixa e fazendo um atrito ali. Então, a gente não deve pigarrear para pensar que vai melhorar a fala, e sim engolir, tomar um gole d'água, que isso vai estar ajudando, tá? A corda vocal, ela além de se localizar na laringe, ela fica assim, paralela ao solo, tá? Então ela não fica assim, ela fica assim, né? E esses calos que eu falei podem acontecer na parte posterior, média ou anterior da corda vocal.